Leonardo Fábio, um nome que ressoa com força na história da arte argentina. Foi muito mais do que um diretor ou um cantor. Foi uma alma que transformou suas lutas e tragédias em arte imortal. Desde uma infância marcada pela pobreza e rebeldia, até sua ascensão como uma figura-chave do cinema e da música. Mas nem tudo foi sucesso. Por trás de seu gênio se escondiam histórias de exílio, censura e sacrifícios pessoais que poucos conhecem. Além disso, vamos revelar os capítulos mais comoventes de seu legado, incluindo o impacto e a trágica história de seu filho Pedro. Infância e origens de Leonardo Fábio. Nascido como Fuad, Jorge Júri chegou ao mundo em um ambiente humilde e cheio de contrastes. Suas raízes sírio-libanesas marcaram sua identidade, enquanto a pobreza e a atmosfera conservadora de sua infância em Luján, na Argentina, alimentaram seu espírito rebelde e criativo. Filho de um imigrante sírio e de uma mãe talentosa, mas lutadora, sua infância foi marcada por limitações econômicas e regras rigorosas. Moreira. Apesar desses desafios, Fábio encontrava momentos de felicidade brincando nas ruas de Tierra, onde desenvolveu uma imaginação transbordante. Seu pai abandonou a família quando ele era jovem, deixando sua mãe, Laura, como o pilar principal do lar. Laura, uma escritora de rádio, trabalhou arduamente para sustentar seus filhos e lhes ensinou a importância da resiliência e da criatividade. Esse ambiente moldou Fábio, que desde cedo se destacou por sua capacidade de questionar o que estava estabelecido. O futuro cineasta enfrentou as dificuldades de seu entorno com um engenho incomum. Sua educação formal foi interrompida cedo, já que só chegou até a 4ª série. Mas isso não deteve sua curiosidade nem sua vontade de aprender. Durante sua adolescência, começou a observar as dinâmicas humanas ao seu redor. Uma habilidade que mais tarde se tornaria o eixo de suas narrativas cinematográficas. Influência de sua mãe em sua carreira artística. Leonardo Fábio nunca teria chegado tão longe sem a influência fundamental de sua mãe, Laura. Essa dramaturga de rádio não só o inspirou com seu exemplo de trabalho duro, mas também lhe abriu as portas para o mundo das artes. Laura reconheceu o potencial do filho. E apesar dos tempos difíceis, ela o incentivou a explorar seus talentos artísticos desde cedo. Graças a ela, Fábio começou a participar de pequenos papéis em radionovelas, dando os primeiros passos rumo a uma carreira que o levaria ao topo do cinema argentino. Laura não foi apenas uma mãe amorosa, mas também uma mentora exigente. Sua habilidade de criar histórias cativantes no rádio foi um modelo a ser seguido por Fábio, que absorveu sua paixão por contar histórias. Em um ambiente onde as oportunidades eram escassas, ela encontrou maneiras de conectar seu filho com o mundo da atuação. Foi sua insistência que o levou a se mudar para Buenos Aires, onde ele enfrentou um ambiente competitivo e desafiador. Ao chegar à capital, Fábio começou a participar de programas de rádio e teatro local. Embora no começo ele tenha enfrentado rejeições e preconceitos, encontrou em sua mãe uma fonte constante de apoio e motivação. Laura viu o potencial do filho para transcender as barreiras sociais e econômicas que os limitavam. A relação entre Leonardo e sua mãe era uma mistura de admiração e respeito mútuo. Laura não só incentivava sua criatividade, mas também o ajudava a desenvolver uma ética de trabalho sólida. Algo que mais tarde seria evidente em sua carreira como cineasta. Seu amor pelas histórias humanas e sua capacidade de se identificar com os personagens surgiram em grande parte graças às lições que aprendeu com ela. Inícios no cinema e o impacto de sua vida pessoal. Leonardo Fábio não chegou ao cinema por um caminho convencional, mas sim que sua história pessoal foi a base que moldou seu estilo artístico. Seus primeiros anos em Buenos Aires foram marcados por uma luta constante para se adaptar a uma cidade onde ser um jovem de uma família humilde não garantia muitas oportunidades. No entanto, foram precisamente as dificuldades e os momentos sombrios de sua vida os que lhe deram o material para criar personagens complexos e autênticos em seus filmes. Sua passagem por internatos durante a adolescência, onde muitas vezes escapava ou era expulso, deixou cicatrizes emocionais, mas também o ensinou a observar as dinâmicas humanas com uma sensibilidade única. Durante esse tempo, ele também enfrentou problemas legais.
incluindo uma breve estadia na prisão por delitos menores. Essas experiências o marcaram profundamente, levando-o a desenvolver uma conexão especial com os marginalizados e os despossuídos. Um tema recorrente em sua obra. Fábio sempre foi um narrador que entendia a dor e a luta dos outros, porque havia vivido essas mesmas dificuldades. Sua incursão no cinema começou com pequenos papéis como ator, mas logo ele descobriu que sua verdadeira paixão estava atrás das câmeras. Ao começar a dirigir, ele encontrou uma maneira de plasmar sua própria história e a de aqueles que viviam à margem da sociedade. Seus primeiros trabalhos foram um reflexo direto de sua vida. Personagens que lutavam contra a opressão, seja social ou pessoal, se tornaram o coração de suas narrativas. Através de sua lente, ele transformava o cotidiano em algo profundamente comovente e universal. Seus filmes mostravam uma empatia inabalável pelos mais vulneráveis, uma qualidade que o destacou de outros diretores de sua época. No início, Leonardo também enfrentou as limitações impostas pela indústria do cinema argentino. No entanto, ele usou esses obstáculos como catalisadores para sua criatividade. Ele frequentemente trabalhava com orçamentos modestos e recursos limitados. Mas sua capacidade de capturar a essência de uma história lhe permitiu superar essas barreiras. Sua atenção aos detalhes e sua habilidade para criar personagens multidimensionais rapidamente o fizeram se destacar. Reconhecimento precoce com Crônica de um Menino Só. Quando Leonardo Fábio apresentou seu primeiro filme, Crônica de um Menino Só, não só marcou o início de sua carreira como diretor, mas também revolucionou o cinema argentino. Estreada em 1965, essa obra-prima autobiográfica capturou a atenção da crítica e do público por sua narrativa crua e emotiva. O filme é uma janela para sua infância, refletindo as lutas e o isolamento que ele experimentou enquanto crescia em um ambiente hostil. A história segue Pauline, uma criança que enfrenta um mundo de abandono, solidão e repressão. Fábio não tentou embelezar a realidade, mas apresentou a dureza da vida através de uma estética minimalista e profundamente introspectiva. O filme se destaca pelo seu foco nos pequenos detalhes, um gesto, um silêncio ou um olhar, elementos que transmitem emoções além das palavras. Esse estilo cinematográfico se tornou uma de suas marcas registradas. Crônica de um Menino Só foi um reflexo fiel da infância de Fábio. A atmosfera opressiva dos internatos e a luta constante para encontrar um sentido de pertencimento ressoavam profundamente com sua própria experiência. A autenticidade da história é o que fez o filme ser tão poderoso. Não era apenas uma narração, mas uma confissão que permitia ao público se conectar com sua dor e resiliência. Impacto do romance do Aniceto e da Francisca. Em 1967, Leonardo Fábio apresentou ao mundo o romance do Aniceto e da Francisca, uma obra que marcou um marco na história do cinema argentino. O filme, baseado em uma novela curta, contava uma história simples, mas carregada de emoções complexas. O amor e os conflitos entre Aniceto, um homem humilde, e Francisca, uma mulher cujo coração se divide entre a paixão e os princípios. Esse relato universal, profundamente enraizado na realidade argentina, mostrou ao mundo a habilidade de Fábio para transformar o cotidiano em arte pura. O filme é uma mistura perfeita de lirismo e crueza, uma característica que se tornou a marca registrada de Fábio. Através de uma narrativa visual poderosa, com planos longos e planos carregados de simbolismo, Fábio explorou as emoções humanas de uma maneira que poucos cineastas haviam conseguido até então. Cada cena era uma pintura cuidadosamente composta, onde as paisagens e os gestos falavam tanto quanto os diálogos. Federico Lupi, Elza Daniel e Maria Banner entregaram atuações memoráveis. Mas foi a direção de Fábio que elevou o filme a um nível extraordinário. Seu foco nos pequenos detalhes e sua capacidade de capturar a complexidade emocional de seus personagens lhe renderam elogios de críticos e colegas igualmente. O romance do Aniceto e da Francisca rapidamente se tornou um dos filmes mais admirados do cinema argentino, consolidando a reputação de Fábio como um diretor visionário. O impacto dessa obra não se limitou ao seu tempo. Décadas depois, o filme continua sendo referência obrigatória para estudiosos de cinema.
A relação entre Aniceto e Francisca, tão intensamente humana, continua a ressoar no público moderno, mostrando a universalidade dos temas que aborda. Além disso, esse filme solidificou o estilo narrativo e visual que Fábio continuaria explorando em seus projetos futuros. Tragédia pessoal. Durante a criação de Juan Moreira, em 1973, Leonardo Fábio iniciou um dos projetos mais ambiciosos de sua carreira, Juan Moreira. Esse filme, baseado na figura histórica do mítico gaúcho argentino, representou um desafio tanto técnico quanto emocional para o cineasta. No entanto, por trás do sucesso que ele alcançou com essa obra, havia uma crise pessoal que marcaria profundamente sua vida e sua arte. Enquanto trabalhava no roteiro de Juan Moreira, Fábio enfrentou uma tempestade de emoções que o levaram ao limite de sua resistência. A relação dele com Maria Banner, sua primeira esposa e musa, estava passando por uma fase crítica. As tensões acumuladas por anos de trabalho intenso e diferenças pessoais acabaram desgastando a relação. A pressão de equilibrar sua vida pessoal com as altas expectativas que tinha para seu filme o levou a uma overdose de tranquilizantes, um evento que marcou um ponto de virada em sua vida. Apesar dessas dificuldades, Fábio encontrou em sua arte um refúgio e uma forma de processar sua dor. Canalizou toda a sua energia em Juan Moreira, uma obra que não só foi um sucesso comercial, mas também um testemunho de sua capacidade de superar a adversidade. O filme capturou a essência do espírito argentino, com seu protagonista lutando contra a injustiça em um mundo que parecia estar contra ele. De certa forma, a história de Moreira refletia as próprias lutas de Fábio, quem também enfrentava seus demônios internos enquanto navegava pelos desafios da vida. A filmagem do filme não foi fácil. Fábio exigia perfeição em cada tomada, o que muitas vezes o levava a trabalhar longas horas em condições extenuantes. No entanto, sua dedicação e paixão deram frutos. Juan Moreira foi um sucesso estrondoso, se tornando um dos filmes mais rentáveis da história do cinema argentino e consolidando Fábio como um dos diretores mais importantes do país. Sucesso musical para financiar seu cinema. Leonardo Fábio era um homem de múltiplos talentos. Quando o cinema lhe apresentou barreiras econômicas, ele se reinventou como cantor para financiar seus projetos. Nos anos 70, enquanto o cinema argentino enfrentava crises de censura e recursos limitados, Fábio encontrou na música uma alternativa que não só lhe permitiu se manter criativo, mas também o conectou com um público ainda mais amplo. Sua incursão na música começou como uma decisão prática, mas logo se transformou em uma carreira de sucesso. Em 1968, ele lançou seu primeiro álbum, Fuiste-me um Verano, cujo tema principal se tornou um hino romântico que ressoou profundamente na América Latina. Com seu estilo melódico e sua voz inconfundível, Fábio conquistou palcos em festivais internacionais, incluindo o prestigiado Festival da Canção de Viña del Mar, no Chile. O sucesso musical de Fábio não foi por acaso. Sua habilidade de contar histórias, que já era evidente em seu cinema, também se refletia em suas canções. Cada letra, impregnada de emoções sinceras, conectava com o público de uma maneira que poucos artistas conseguiam alcançar. Isso o levou a se tornar um dos cantores mais populares de sua época. Alcançando o topo das paradas de sucesso e lotando teatros em toda a região, com a grana gerada pela sua música, Fábio pôde voltar ao que mais amava: fazer cinema. Ele usou seus ganhos para financiar projetos que, de outra forma, teriam sido impossíveis de realizar. Esse equilíbrio entre música e cinema não só garantia seu sustento, mas também demonstrava sua versatilidade e paixão inesgotável pela arte. Em todas as suas formas, exílio durante a ditadura militar na Argentina. A década de 70 marcou um período sombrio para a Argentina e para Leonardo. Fábio não ficou alheio às tensões políticas da época. Em 1976, um golpe militar instaurou uma ditadura que trouxe censura, repressão e um clima de medo generalizado. Fábio, conhecido por sua postura política e seus ideais peronistas, se tornou um alvo de perseguição. Isso o obrigou a tomar uma decisão difícil: abandonar seu país e buscar refúgio no exílio. O exílio de Fábio o levou a percorrer a América Latina, se instalando temporariamente na Colômbia com sua família.
Embora tenha sido um período de grande incerteza, também se tornou uma fase de introspecção e renovação artística. Longe de sua terra natal, Fábio continuou sua carreira musical, levando sua arte a novos públicos e utilizando sua música como uma forma de se manter conectado com a Argentina e com os valores que sempre defendeu. O impacto do exílio na vida de Fábio foi profundo. Estar longe de seu país, enquanto observava como a ditadura silenciava vozes e destruía vidas, lhe causava uma mistura de dor e nostalgia. No entanto, essas emoções também o inspiraram a criar obras que refletiam a luta e a resistência do espírito humano. Através de sua música e de seus discursos no exterior, Fábio se tornou um embaixador cultural da Argentina, denunciando as injustiças que aconteciam em sua terra natal. Ele voltou ao cinema com Gatica, o Mono. Depois de anos de exílio e de silêncio cinematográfico, Leonardo Fábio voltou à Argentina com um projeto ambicioso que marcaria um marco em sua carreira e na história do cinema argentino, Gatica, o Mono. Estreada em 1993, este filme biográfico contava a vida de José Maria Gatica, um boxeador icônico que personificava as tensões sociais, políticas e culturais de um país dividido pelo peronismo e pelas desigualdades de classe. O filme é muito mais do que a história de um boxeador. É uma crônica apaixonada de um período crucial na Argentina. Através da vida de Gatica, Fábio explorou temas como a pobreza, a luta pela dignidade e a conexão entre o esporte e a identidade nacional. A obra foi recebida com entusiasmo pela crítica e pelo público, consolidando-se como um sucesso tanto artístico quanto comercial. Com Gatica, o Mono, Fábio voltou a demonstrar sua habilidade de retratar a condição humana com uma sensibilidade excepcional. Cada cena é carregada de simbolismo, desde os momentos de glória do boxeador até sua queda final. O filme combina um realismo cru e uma estética poética, conseguindo uma narrativa que transcende a simples biografia, para se tornar uma reflexão sobre os valores e contradições da sociedade argentina. As filmagens do filme não foram isentas de desafios. Fábio trabalhou com uma equipe comprometida, mas as restrições orçamentárias e as complexidades técnicas colocaram à prova sua engenhosidade e determinação. Apesar desses obstáculos, ele conseguiu criar uma obra que não só foi um sucesso de bilheteira, mas também ganhou numerosos prêmios, incluindo o Condor de Prata de melhor filme. O impacto de Gatica, o Mono, foi imediato e duradouro. O filme não só reavivou a carreira de Fábio, mas também reafirmou seu lugar como um dos grandes narradores do cinema argentino. Através deste projeto, ele deixou claro que sua visão artística continuava tão poderosa e relevante como sempre. Relação com a fé e a espiritualidade. Leonardo Fábio não era apenas um cineasta excepcional, mas também um homem profundamente espiritual. Sua relação com a fé foi única e transcendia as tradições religiosas convencionais. Para ele, a espiritualidade não se limitava aos dogmas, mas era uma busca constante por significado e conexão com algo maior do que ele mesmo. Essa perspectiva influenciou tanto sua vida pessoal como sua obra artística. Fábio via Deus como uma fonte de inspiração criativa. Ele costumava dizer que suas ideias não vinham dele, mas de um lugar superior que guiava sua mão e sua mente. Essa percepção o levou a tratar sua arte com reverência, considerando-a uma forma de criação divina. Para Fábio, fazer cinema era mais do que contar histórias. Era uma maneira de se aproximar do sagrado e explorar as complexidades da condição humana. Sua espiritualidade não era estática, mas evoluía com o tempo. Durante seus primeiros anos, ele lutou com dúvidas e questionamentos. Mas à medida que envelhecia, encontrou em sua fé um refúgio e uma guia. Essa conexão com o divino se reflete em muitos de seus filmes, onde os temas de redenção, sacrifício e amor incondicional ocupam um lugar central. Fábio também acreditava que a busca por Deus era inseparável da busca pelo amor. Em suas reflexões, ele falava do amor como uma força transformadora que podia superar qualquer obstáculo. Essa filosofia não só guiava suas relações pessoais, mas também impregnava sua visão de mundo e de sua arte.
Ele via o amor como uma forma de resistência diante da injustiça e do sofrimento, e como a própria essência do que significa ser humano. Última etapa de sua vida e legado cinematográfico. Nos seus últimos anos, Leonardo Fábio consolidou seu lugar como um dos artistas mais influentes e admirados da Argentina. Embora sua saúde tenha começado a se deteriorar, sua paixão pela arte nunca vacilou. Durante essa etapa, ele criou obras que refletiam uma mistura de melancolia e esperança, mostrando uma profundidade emocional que ressoava tanto em seus seguidores quanto nas novas gerações. Um dos projetos mais destacados dessa etapa foi Aniceto, um remake de seu clássico romance do Aniceto e da Francisca. Essa nova versão, estreada em 2008, combinava cinema e balé, oferecendo uma experiência visual e emocional única. Com uma narrativa centrada no amor, no desejo e nas decisões que marcam a vida. Aniceto mostrou a capacidade de Fábio para se reinventar e explorar novas formas de expressão artística. Apesar dos desafios de saúde que enfrentou, incluindo múltiplas internações, Fábio manteve uma atitude resiliente e otimista. Sua casa na Rua Pasteur se tornou seu refúgio criativo, onde continuava escrevendo, compondo e refletindo sobre a vida. Esse espaço, que ele chamava de subbunker, era um lugar onde podia escapar das demandas do mundo exterior e se concentrar em sua arte. O legado de Fábio se estendeu além de seus filmes. Suas reflexões sobre o cinema, a vida e a espiritualidade inspiraram muitos, tanto dentro quanto fora da indústria cinematográfica. Ele falava frequentemente sobre a importância de se conectar com o público por meio de histórias autênticas e significativas. Uma filosofia que definiu toda a sua carreira. Mesmo depois de sua morte, o impacto de Fábio continua sendo palpável. Sua obra é estudada em escolas de cinema e continua sendo uma fonte de inspiração para cineastas emergentes. Sua capacidade de capturar as emoções humanas com uma autenticidade e beleza incomparáveis garante que seu legado perdurará por gerações. Morte de Leonardo Fábio. No dia 5 de novembro de 2012, a Argentina perdeu uma de suas figuras mais icônicas. Quando Leonardo Fábio faleceu em Buenos Aires, sua morte foi causada por complicações decorrentes de uma pneumonia e uma hepatite C. crônica. Marcou o final de uma vida dedicada à arte em suas múltiplas formas. No entanto, também começou uma fase em que seu legado seria celebrado e lembrado com mais força do que nunca. A notícia de seu falecimento chocou o país. Fábio não era apenas um cineasta ou cantor. Ele era um símbolo cultural que representava a capacidade de superar adversidades e transformar experiências pessoais em obras de arte universais. Sua partida deixou um vazio profundo na indústria cinematográfica e nos corações de quem o admirava. Nos dias seguintes à sua morte, múltiplas homenagens aconteceram em todo o país. Desde projeções especiais de seus filmes até concertos onde suas músicas foram interpretadas, a nação inteira se uniu para honrar sua memória. Um dos eventos mais marcantes foi o velório no Congresso Nacional, onde milhares de pessoas compareceram para se despedir de um artista que havia tocado suas vidas de maneira significativa. Embora sua morte tenha marcado o fim de sua carreira, não apagou o impacto de seu trabalho. As gerações posteriores continuam descobrindo seus filmes e músicas, encontrando nelas uma conexão emocional que transcende o tempo. Obras como Crônica de um Menino Só e Gatica. O Macaco continua sendo estudado como um exemplo da profundidade e complexidade que o cinema pode alcançar. A perda de Fábio destacou a arte, sua vida mostrou a arte explorando verdades, sua morte firmou seu lugar na cultura argentina. A sua vida foi um exemplo de como a arte pode servir de veículo para explorar as verdades mais profundas da condição humana. E sua morte solidificou seu lugar como uma das figuras mais importantes na história cultural da Argentina. História de Pedro Leonardo Juri. A vida de Pedro Leonardo Juri, filho de Leonardo Fábio e da atriz Maria Banner, foi marcada pelas luzes e sombras de crescer à sombra de um artista lendário.
Nascido em um lar onde a arte e a criatividade eram fundamentais, Pedro desenvolveu um interesse precoce pela música e pela atuação, buscando construir sua própria identidade em um ambiente onde a figura de seu pai o ofuscava constantemente. Nos anos 80, Pedro surgiu como uma figura promissora na música romântica argentina. Suas baladas, carregadas de emoção e sensibilidade, ressoavam com o público, alcançando sucessos nas rádios como Um Sábado a Mais e Eu Me Apaixono por Você. Sua carreira musical cresceu em paralelo às suas incursões no cinema e na televisão, onde mostrou uma versatilidade artística que refletia seu talento inato. E Eu Me Apaixono por Você. Sua carreira musical cresceu em paralelo às suas incursões no cinema e na televisão, onde mostrou uma versatilidade artística que refletia seu talento inato. No entanto, a vida de Pedro também foi marcada por profundas dificuldades pessoais. Em 1982, ele participou da Guerra das Malvinas, um evento que deixou cicatrizes físicas e emocionais indeléveis. As experiências traumáticas do conflito mergulharam em uma luta constante contra a depressão e o abuso de substâncias. Problemas que afetaram tanto sua vida pessoal quanto profissional. Apesar dos desafios, Pedro nunca deixou de buscar formas de expressar sua criatividade. Continuou explorando seu amor pela música. E, ao mesmo tempo, estudou direito, mostrando um espírito resiliente que o ajudou a superar os momentos mais sombrios de sua vida. Em entrevistas sinceras, ele falou abertamente sobre suas lutas, inspirando outros com sua honestidade e sua determinação em encontrar um propósito. Pedro Leonardo Júri, filho de Leonardo Fábio e Maria Baner, trilhou seu próprio caminho na música e no cinema, deixando uma marca única na cultura argentina. Marcou o fim de uma vida cheia de altos e baixos, mas também de resiliência e paixão pela arte. Pedro, filho de duas figuras icônicas, como Leonardo Fábio e Maria Baner, havia trilhado seu próprio caminho na música e no cinema, deixando uma marca única que continua ressoando na cultura argentina. Pedro viveu em um ambiente onde a criatividade e a arte eram comuns. Embora isso lhe oferecesse oportunidades, também representou um peso significativo, o de estar constantemente comparado com seu pai. Pedro viveu em um ambiente onde a criatividade e a arte eram comuns. Embora isso lhe oferecesse oportunidades, também representou um peso significativo, o de estar constantemente comparado com seu pai. Apesar desse desafio, Pedro conseguiu construir uma carreira respeitável na música romântica, com temas que ainda são lembrados como clássicos da época. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por inúmeras dificuldades. A participação de Pedro na Guerra das Malvinas deixou feridas emocionais profundas que o acompanharam pelo resto de sua vida. Essas experiências, combinadas com a pressão de estar no centro de atendimento, o levaram a lutar contra o abuso de substâncias e a depressão, problemas que ele enfrentou com coragem e que compartilhou abertamente em entrevistas. Apesar de suas lutas, Pedro continuou explorando sua criatividade e se conectando com seu público. Seu amor pela música e sua dedicação à sua arte o ajudaram a superar momentos difíceis. Além disso, ele trabalhou em projetos cinematográficos e televisivos que demonstraram sua versatilidade e talento como artista. O legado de Pedro não está apenas no seu trabalho, mas também na forma como enfrentou os desafios da sua vida. A honestidade dele ao falar sobre seus problemas inspirou muitos, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios é possível encontrar força e propósito. Foi um exemplo de como a criatividade pode ser uma ferramenta poderosa para curar e encontrar significado. A morte de Pedro foi um baque para quem o conheceu e o admirou. No entanto, seu legado vive através de sua música, sua arte e das histórias que deixou para trás. A relação entre ele e o pai, embora complexa, também faz parte desse legado, mostrando como a arte pode ser uma ponte entre gerações e um meio de superar as adversidades. Escultura comemorativa de Leonardo Fábio no ano de 2023. Uma década após o falecimento de Leonardo, Fábio, foi inaugurada uma escultura monumental em Buenos Aires para honrar seu legado. Esta obra, localizada no bairro de Vila Crespo, não só celebra sua contribuição ao cinema e à música, mas também simboliza o impacto duradouro que ele teve na cultura argentina. A escultura, criada pelo artista e diretor audiovisual Eric Davidson, captura a essência de Fábio como narrador, músico e visionário. Com um cachecol no pescoço, uma guitarra no ombro e um megafone na mão. A figura de Fábio representa sua dualidade como criador, o poeta melódico e o cineasta apaixonado.
Ao lado dele, aparece uma musa que sussurra inspiração em seu ouvido. Uma imagem que destaca a conexão de Fábio com a criatividade divina. O processo criativo por trás da escultura foi tão especial quanto a própria obra. Davidson se inspirou no impacto emocional que Fábio teve em sua vida e na de tantos outros. Inclusive, em um gesto simbólico, decidiu adotar o nome de Leonardo como homenagem ao diretor. Para dar vida à escultura, o artista trabalhou com os dançarinos Natália Pelayo e Hernan Pequim. Quem havia protagonizado o filme Aniceto em 2008 conseguiu capturar a essência colaborativa que definia a arte de Fábio. A inauguração da escultura foi um evento lotado, com a presença de cineastas, músicos, admiradores e familiares. Entre os presentes estava Nicolás, um dos filhos de Fábio, que expressou sua emoção ao ver seu pai imortalizado no bronze. Esta obra reflete o espírito do meu pai, ele disse, destacando como a escultura encapsula a paixão e o amor pela arte, que definiram Fábio. Este monumento não é só uma homenagem a um artista icônico, mas também um lembrete do poder da arte para transformar vidas e culturas. Leonardo Fábio deixou um legado que continua vivo nas gerações que cresceram com seus filmes e músicas, e a escultura. Em sua homenagem, ele garante que seu espírito continuará inspirando futuras gerações.